tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências. Sejam todos bem-vindos. Iremos começar falando um pouco sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório tem como principal função assegurar as trocas gasosas entre o organismo e o ar da atmosfera. É responsável pelo transporte do oxigênio do ar da atmosfera para a corrente sanguínea e pela eliminação de dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. O sistema respiratório ele é formado pelos pulmões, bronquíolos, pleura, fossos nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Sistema respiratório, pulmão e vias respiratórias. As vias respiratórias são as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os bronquíolos e os brônquios. As fossas nasais, cavidades que comunicam com o exterior através das narinas, internamente células secretoras de muco nasal e células ciliadas. As fossas nasais são essas perfuraçõezinhas, esses buraquinhos que nós temos no nariz, que contribuem para a entrada e saída do ar no nosso organismo e que produzem um muco nasal, que esse muco nasal é para proteção, Eles são filtros, funcionam como filtros, certo? Esses pelinhos que nós temos no nosso nariz, eles funcionam como filtros, filtrando as impurezas do ar para que não sejam penetradas, para que não penetrem no nosso organismo. E também pelo aquecimento do ar, capilares sanguíneos. A faringe, comum ao sistema respiratório digestivo, permitindo passagem do bolo alimentar. No sistema digestório, a faringe ela tem a função de permitir a passagem dos alimentos. E do ar, no sistema respiratório, comunica com os dois sistemas. A laringe contém epiglode, que impõe a entrada do bolo alimentar nas vias e as cordas vocais. Traqueia, canal com cerca de 12 centímetros, cujo interior é revestido por células ciliadas, células secretoras de muco, que ajudam a remover ar, poeira e micro-organismos, Ajuda a remover as poeiras e os micro-organismos. Brônquios e bronquíolos. Brônquios resultam da bifuração da traqueia e os bronquíolos resultam da ramificação dos brônquios em canais mais finos. Os pulmões são os principais órgãos do sistema respiratório, estão situados na cavidade torácica, sobre a proteção das costelas, do externo e da coluna vertebral. Alvéolos pulmonares. Característica dos alvéolos pulmonares, que os tornam extremamente eficazes nas trocas gasosas. Fina espessura de parede e grande área de superfície. Alvéolos pulmonares. Aqui nós temos as fotos com mais detalhes, onde nós podemos perceber o alvéolo, as hemácias, passagem das hemácias, e os capilares sanguíneos. Inspiração, O diafragma contrai e desloca-se para baixo. Inspiração, contração do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma baixa, as costelas e o externo sobem.
A caixa torácica e os pulmões aumentam de volume, a pressão diminui no ar, né? Quando nós fazemos esse movimento, nós percebemos que a nossa caixa torácica, ela incha, né? Expiração, o diafragma relaxa, né? E desloca-se com calma. O diafragma sobe, as costelas e o externo descem, a caixa torácica e os pulmões diminuem de volume e a pressão aumenta no ar. Quando nós expiramos, há um relaxamento, né? Há um relaxamento nos pulmões, ok? Então, a pressão diminui. Ciclo respiratório. O conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração. Esse é o nosso ciclo respiratório, né? Nós inspiramos e expiramos. Hematose pulmonar. Trocas gasosas entre o sangue e o ar existente nos pulmões, ao nível dos alvéolos. Durante a hematose, o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue, e o oxigênio e o CO, o gás carbônico, transportado pelo sangue, faz o percurso inverso. A hematose celular é o processo que ocorre durante a circulação sistemática, em que o sangue, né, em que o ar passa pelo sistema circulatório e onde há filtração, né, do que é bom e do que não é bom para o nosso organismo. Vamos falar agora um pouco sobre algumas das doenças do sistema respiratório. A asma, que é muito comum entre nós, caracterizada pelo estreitamento dos brônquios, o que provoca dificuldades na entrada e saída de ar nos pulmões. A pneumonia, doença que afeta os alvéolos pulmonares, provocada por vírus, bactérias e fungos, que causam infecção e aumento da secreção de muco. A tuberculose, infecção causada por bactérias que destroem os alvéolos pulmonares. Cancro do pulmão, resulta da formação de células anormais. 90% dos cancros do pulmão e entre 80% e 90% são da boca. Atitudes preventivas da saúde do sistema respiratório. O que nós podemos fazer, para cuidar melhor do nosso sistema respiratório? Praticar exercícios físicos ao ar livre, não fumar, evitar poluição atmosférica e privilegiar as zonas arborizadas, né? Priorizar a estar em ambientes com bastante vegetação. Iremos falar um pouco agora sobre o sistema urinário. O sistema urinário é responsável pela maior parte de nossa excreção. A principal substância excretada pelo sistema urinário humano é a ureia CO2 e a amônio, gerada como produto de metabolismo de compostos nitrogenados. O sistema urinário, a unidade funcional renal e o nétron. As principais características morfológicas renais, né? Os rins, eles são um dos principais órgãos do nosso sistema urinário, né? Funcionam como uma bomba, onde eles fazem a função de expulsar substâncias tóxicas do nosso organismo. Por isso aí devemos ter a grande atenção, nos preocupar bastante em beber bastante água, para que esse sistema urinário ele possa fazer essa função. Os rins são recobertos pelo peritônio e unidades por uma massa de gordura.
Cada rim tem cerca de 11,25 centímetros de comprimento e 5 a 7,5 centímetros de largura. O peso do rim do homem adulto varia entre 125 a 170 gramas. Na mulher adulta, entre 115 a 155 gramas. O rim direito normalmente situa-se ligeiramente abaixo de um rim esquerdo, devido ao grande tamanho do lobo direito do fígado. Os rins realizam o trabalho principal do sistema urinário, com as outras partes do nosso sistema atuando principalmente como vias de passagem e área de armazenamento, com a filtração do sangue e a formação da urina. Os rins contribuem para a homeostase do corpo. As funções dos rins incluem regulação da composição iônica do sangue, manutenção da osmolaridade do sangue, regulação do volume sanguíneo, regulação da pressão arterial, regulação do PFF do sangue, liberação de hormônios, regulação do nível de glicose no sangue e excreção de resíduos e substâncias estranhas. Vias urinárias. Uréteres são 2 tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada, que conduz a urina dos rins para a bexiga. Uretra, tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina mede cerca de 30 centímetros e transporta a urina para fora do corpo e também o esperma. Bexiga urinária. O órgão muscular elástico que está situado na parte inferior do abdômen com a função de acumular urina que chega dos utéros, recebe e armazena temporariamente a urina e quando o volume chega a mais ou menos 300 ml, os sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagens ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos a vontade de urinar. Assim que acontece, assim que nós percebemos que a nossa bexiga está cheia e sentimos aquela vontade, aquele aperto, vontade de ir ao banheiro. Temos aqui a representação da uretra, né? Aqui uma bexiga cheia. Como o sistema urinário promove a homeostasia do potássio, cálcio e fosfato. Aorta, artérias renais. 1.200 ml de sangue circula nos 2 rins. O sangue total circula nos 2 rins em 5 em 5 minutos. 1.200 ml de sangue, 125 minutos de filtrado. 180 de litros por dia, 1,5 a 2 litros de urina. 178 litros do filtrado são reabsorvidos por dia. Então, nosso sistema urinário, né? Ele faz a filtração de todos os líquidos que nós tomamos no dia a dia. E a água, por que a água é tão importante para esse sistema? Porque a água ajuda a fazer, de certa forma, uma lavagem no nosso organismo. Ajuda nessa filtração, né? Onde é eliminada as substâncias tóxicas e onde é distribuída no nosso organismo as substâncias que são boas para o nosso corpo. Aqui nós temos as representações de alguns gráficos, né, de como funciona essa filtração, como acontece a eliminação da urina, né? Temos os vasos sanguíneos renais, que são dos principais no sistema urinário, né? Os rins, eles fazem uma importante função
e os vasos sanguíneos renais de maneira mais detalhada, né? Demonstrando aí como é feito essa circulação, como é feito essa filtragem no organismo, como é liberada essas toxinas, né, do nosso organismo. Espero que tenham gostado da aula. Faça a leitura complementar no livro de vocês, concluam as atividades com atenção e até a próxima. Tchau!